Pronto, então vamos retornar aqui à nossa aula, referente exatamente agora às contribuições de melhoria, né? Então, como eu geralmente faço com vocês, o importante é a gente entender o que seria essa chamada contribuição de melhoria. Então, as contribuições de melhoria, elas estão ligadas às obras públicas. Então, o que acontece? O Estado, ele tem que agir com a finalidade de gerar o bem comum. Então, toda atuação do Estado terá a finalidade de gerar o bem comum. Toda atuação do Estado. Mas, em determinadas atuações, o Estado ele pode beneficiar demais algumas pessoas. Exemplo. Tem algumas obras públicas que são feitas pelo Estado que podem trazer um benefício financeiro para todas as pessoas que tenham imóveis, que tenham terrenos em uma determinada região. Então, nada mais justo do que, se a pessoa tinha um imóvel que valia 1 milhão e com a obra pública, aquele determinado bem passou a valer 1,5 milhão, ele teve um incremento de 500 mil reais. Então, nada mais justo do que o Estado pedir uma contribuição a todas essas pessoas que foram beneficiadas para pagarem um valor para ajudarem no custeio dessa obra que foi realizada. Então, o Estado ele aproveita o valor dessa obra e aí ele pode gastar com outra obra posteriormente. Por quê? Porque se aquela obra conseguiu se pagar, sobrou dinheiro. Então, se sobrou dinheiro que anteriormente foi gasto, ele pode ser utilizado em outra obra. E assim por diante. A ideia seria que o Estado ele pudesse fazer várias e várias obras dentro das contribuições de todos aqueles particulares, de todas as pessoas que foram beneficiadas por aquela determinada obra. Então, por isso que surgiu essa ideia da contribuição de melhoria. Tem algumas pessoas que acham que a contribuição de melhoria é uma criação nova, mas se você for analisar o histórico dela, você vai ver que a primeira vez que a contribuição de melhoria ela foi utilizada, ou seja, quando ela foi criada, foi exatamente no século XVII, porque ela foi utilizada em 1605, na Inglaterra, mais especificamente em Londres, em obras no rio Tâmisa, que banha exatamente a cidade de Londres. Essa contribuição de melhoria, a competência dela é uma competência comum. O que significa dizer isso? Que tanto a União, quanto os Estados, membros, quanto o Distrito Federal, quanto os municípios, eles podem instituir essas contribuições de melhorias. Ela também é um tributo vinculado. Vinculado por quê? Porque uma vez que foi arrecadado esse valor, ele só pode ser gasto naquela determinada obra. Ele não pode ser gasto em outra. Então, por isso que ele é um tributo vinculado à prestação que foi realizada. É contraprestacional, porque como a pessoa teve uma valorização do seu imóvel, nada mais justo do que ela recompensar o Estado pela valorização que ela obteve. Então, por isso que ela é uma contraprestação, ou seja, ela seria uma recompensa. Como foi alcançado a valorização, então ele pega uma parte dessa valorização e vai dar de contribuição. Os princípios aos quais está submetida as contribuições de melhoria, né? Primeiro, o princípio da legalidade, ou seja, e nós vamos ver posteriormente que você não vai ter só uma lei, né? Você vai ter várias leis que vão regular as contribuições de melhoria. Então, se submete ao princípio da legalidade e, especificamente, ao princípio da estrita legalidade. Também se submete ao princípio da anterioridade do exercício, ou seja, é estabelecido em um exercício e só pode ser cobrado no próximo. Lembrando, o exercício financeiro aqui no Brasil, ele coincide com o ano civil, ou seja, o exercício financeiro de 2020 foi de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020. O exercício atual que nós estamos é o exercício de 2021, onde ele se iniciou no dia 1º de janeiro de 2021 e vai encerrar em 31 de dezembro de 2021. Então, o exercício financeiro do Estado, ele coincide com o ano civil. Então, se submete à anterioridade. Se é criado em 2021, só pode ser cobrado em 2022. Como também se submete ao princípio da anterioridade
nonagesimal. Ou seja, você precisa também, além de ter a anterioridade de exercício, a anterioridade dos 90 dias. Então, quando a lei entrar em vigência, ela só pode ser cobrada 90 dias depois que ela entra em vigência. Lembrando que a contribuição de melhoria ela está prevista tanto na Constituição Federal quanto no Código Tributário Nacional. Então, por isso, na Constituição Federal, ela está prevista no artigo 145, inciso 3, que estabelece a contribuição de melhoria decorrentes de obras públicas. Então, você verifica que, para que haja a cobrança de melhoria, você tem que ter duas coisas: uma obra pública e a valorização de algum imóvel decorrente dessa obra pública. Então, você tem que ter as duas coisas. E aqui nós temos já um entendimento jurisprudencial, ou seja, um entendimento já dos tribunais brasileiros, mais especificamente do Superior Tribunal de Justiça. Se vocês quiserem depois estudar um pouquinho mais, se aprofundar sobre essa situação, esse é o Linde Case, ou seja, é um caso modelo que a gente está colocando para vocês, que foi exatamente um recurso especial, o número 647.134, onde a contribuição de melhoria, ela decorre da obra, e não é para a realização da obra, ela decorre da obra. Então, ela pode ser cobrada depois, mas exatamente para integralizar aquele valor que já foi pago. Então, é como se o valor ele fosse recompensado e o valor que já teria sido gasto sobrasse e pudesse ser utilizado em outra obra. Então, por isso que é importante a gente entender aí esse julgamento do STJ. O fato gerador da contribuição de melhoria está previsto nos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional, onde o fato gerador, ele não é a obra pública, ele é a valorização imobiliária decorrente da obra pública. Então, veja bem, se é feita uma obra pública, não quer dizer que a pessoa já vai ter que pagar a contribuição de melhoria. Ela só paga a contribuição se ela tiver valorização imobiliária. E se ela não tiver valorização, ela não paga a contribuição de melhoria. Porque para que ela tenha a obrigação de pagar, ela deve ter uma valorização. Professor, mas todas as obras vão ter valorização? Não, nem todos, nem todos os imóveis da região vão ter a mesma valorização. Exemplo, você teve aqui mesmo no Ceará, você tem o Porto do Pecém, né? O porto mais antigo que nós temos é o porto aqui do Mucuripe. Como o porto do Mucuripe ele foi ficando desatualizado, defasado, você tinha necessidade de fazer um porto maior e que tivesse maior calão, ou seja, você conseguisse navios maiores e de maior profundidade. Então, optou-se por fazer o porto no Pecém, em um novo local. O que acontece? Os imóveis daquela região, eles aumentaram de preço. Mas eles aumentaram de preço para que atividades? Eles aumentaram de preço para as atividades industriais, para as atividades comerciais, mas para as atividades residenciais eles baixaram de preço. Ou seja, as residências próximas ao Porto do Pecém não eram mais viáveis. Por quê? Tráfego intenso, muito barulho, poluição. Então, começou a haver várias consequências. Então, aquela região próxima do Pecém é bom para você ter indústria, para você ter comércio, para você ter empresa. Mas para você residir não é bom. Então, por isso que quem tinha terrenos que podiam ser utilizados nessas situações, comercial, industrial, empresarial, ok, foi excelente. Mas quem tinha já um sítio, uma fazenda ou uma casa de veraneio, não foi bom. Por quê? Porque ao invés de trazer benefícios, trouxe malefícios. Então, o que acontece com o imóvel? Esses imóveis, ao invés de se valorizar, podem ter se desvalorizado. E assim como os imóveis eles podem se valorizar, tem alguns que podem se desvalorizar. Então, por isso que, quando for cobrada a contribuição de melhoria, tem que verificar caso a caso. Porque se houve valorização, pode cobrar a contribuição de melhoria. Mas também, se ocorrer uma desvalorização, o proprietário que teve a desvalorização do seu imóvel também pode cobrar uma reparação pela desvalorização.
Pelo menos essa é a ideia também do Superior Tribunal de Justiça, mais especificamente no recurso especial 1.326.502. E lá ficou estabelecido também que, além de você ter uma lei geral que estabeleça a contribuição de melhoria, para cada obra você tem que ter uma lei específica dizendo como é que vai ser a cobrança da contribuição de melhoria para aquela determinada obra. Pois foi isso que foi determinado exatamente nesse recurso especial. A instituição da contribuição de melhoria depende de lei prévia e específica, bem como de valorização imobiliária decorrente da obra pública, cabendo à administração pública a respectiva prova. Ou seja, então, na contribuição de melhoria, quando você vai ter a instituição da contribuição de melhoria, na verdade você precisa de duas leis. Uma lei geral, que regula esse tributo como um todo, a contribuição de melhoria, e para cada obra você tem que fazer uma lei específica para explicar como é o cálculo da contribuição de melhoria naquela obra. E aí você começa a analisar quais foram todos os imóveis que foram valorizados por aquela determinada obra. Então, você sempre tem que ter essas duas leis sobre contribuição de melhoria, a lei geral e a lei específica por obra. E o que é que você considera melhoria? É a valorização do imóvel. Tá certo? Ou seja, só se ele aumentou de valor. Se ele diminuiu de valor, ocorreu uma desvalorização. Se ocorrer desvalorização, a pessoa pode pedir uma reparação pela desvalorização que ela sofreu. Qual seria a base de cálculo? A base de cálculo da contribuição de melhoria, ela é estabelecida em cima do valor depois da obra, menos o valor antes da obra. Por quê? Porque a base de cálculo é somente aquilo que foi valorizado, ou seja, o valor que foi acrescido ao imóvel depois que a obra ela foi terminada. Então, digamos, se o valor da sua casa era 100 mil e depois da obra era 150 mil, qual é a base de cálculo? É 150 mil menos 100, 50 mil. Se o valor da casa era 300 e depois se tornou 500, então 500 menos 300, 200. Então, a base de cálculo da contribuição de melhoria são exatamente os 200 mil. Então, seria exatamente aquilo que se chama comumente como mais-valia, ou seja, aquilo que acresceu, aquilo que aumentou no seu patrimônio. Esse é o entendimento, inclusive, que foi estabelecido tanto pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial 615.495, quanto o entendimento do Supremo Tribunal Federal, estabelecido no recurso extraordinário, número 114.069. Se vocês depois quiserem ver, é só consultar esses julgamentos. Além disso, o STF tem um julgamento interessante, que foi exatamente o recurso extraordinário 115.862, onde ele tratou de pavimentação. Porque o que é que acontece? Quando é que você tem uma melhoria? É quando a sua rua de calçamento ela é asfaltada ou quando a sua rua já asfaltada ela é recapeada. Quando é que você tem a melhoria? Ou os dois casos são iguais? Primeira resposta, os dois casos não são iguais. Pavimentação e recapeamento são duas coisas distintas. Por quê? A rigor, quando você tem uma rua de calçamento ou que você usa blocos, o desgaste dos pneus é maior ou menor? É maior. Então, por isso, quando você tem um calçamento ou uma rua de blocos, não há tanta valorização. Agora, quando você passa o asfalto, como o asfalto é uma superfície mais adaptada aos carros, então ocorre geralmente uma valorização daquela determinada região. Em regra, né? Podem ocorrer determinadas exceções, mas em regra ocorre uma valorização. Então, o STF disse que, no caso da pavimentação asfáltica, ou seja, quando você vai colocar o asfalto numa rua que originariamente não tem asfalto, aí ocorre uma melhoria. O recapeamento, não. Porque no recapeamento, a rua ela já tem asfalto.
O que o poder público está fazendo é simplesmente uma obra de conservação do asfalto. Então, como é uma obra de conservação, nesse caso não há melhoria. Então, quando ocorre um asfaltamento da rua, pode ser cobrada a contribuição de melhoria às pessoas que moram naquela determinada rua. Quando ocorre o recapeamento, não existe cobrança de contribuição de melhoria. Por quê? Porque a situação já existia e é somente uma obra de manutenção. É um serviço de manutenção. Vocês conseguiram compreender? Os limites, né? Então, a contribuição de melhoria, de acordo com o artigo 81 do Código Tributário Nacional, ele estabelece 2 limites para a contribuição de melhoria. O primeiro limite é o valor total da obra. Então, se foi gasto numa obra R$1 milhão, o máximo que se pode arrecadar com a contribuição de melhoria é R$1 milhão. Ah, mas já faz um tempo. Não, só pode arrecadar o máximo do valor que foi gasto. Não pode se cobrar a mais. Então, o valor máximo é o valor da obra. E qual é o limite individual? Que cada pessoa ela não pode pagar além do acréscimo, além da valorização do seu imóvel. Então, por isso que você tem. Quando você juntar todas as contribuições de melhoria, não pode exceder o valor da obra. Isso é o limite total. O limite individual. Cada pessoa ela pode, no máximo, pagar o valor que ela teve de valorização. Esses limites, inclusive, hoje em dia, eles são mantidos, eles são preservados judicialmente através de julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, que nós chamamos de STJ, tanto no recurso especial 280-248, quanto no recurso especial 1018-797. Ele estabelece exatamente esses 2 limites, tanto o limite total quanto o limite individual. A observação que nós fazemos, que é exatamente baseado nesses 2 julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial 927-846 e 676-246. Nos 2 casos, o STJ ele estabeleceu que sempre uma contribuição de melhoria, cada ente político precisa fazer 2 leis. Uma lei geral, que vai tratar genericamente sobre a contribuição de melhoria, ou melhor, vai estabelecer normas gerais de como vai ser cobrada a contribuição de melhoria, e para cada obra precisa de uma lei específica, explicando como é que será o cálculo da contribuição de melhoria para aquela obra, certo? Então, tem uma lei geral e tem uma lei específica por obras. Essa regra foi instituída pelo STJ e nenhum ente político pode esquecer de fazer as 2 leis. Quais são os requisitos mínimos que são necessários para que seja cobrada a contribuição de melhoria? Primeiro, tem que ocorrer a publicação prévia do memorial descritivo do projeto, ou seja, toda a área que vai ser afetada, mas o orçamento do custo da obra, quanto é que vai ser gasto nessa obra, a determinação da parcela do custo da obra a ser financiada por cada contribuição de cada pessoa que vai ser beneficiada, delimitação da zona beneficiada e a valorização de cada um dos imóveis daquela determinada região que foi beneficiada. 2, depois fixação do prazo, não pode ser menor do que 30 dias, para impugnação dos interessados, ou seja, todas as pessoas que dizem que vão ser beneficiadas, eles podem impugnar. Está dizendo aqui que o meu imóvel vai valorizar R$50 mil, mas eu acho que não vai valorizar nada. Então a pessoa pode impugnar, mas tem que colocar as razões por que ela acha que não vai valorizar, né? Depois, a regulamentação dos processos administrativos dessas impugnações e, por fim, as apreciações, o julgamento das impugnações, tanto no âmbito administrativo, como também possibilitar que essas impugnações também ocorram no meio judiciário. Uma vez que estão respondidas esses questionamentos, aí sim, você fixa a contribuição de melhoria.
Aqui tem um termo que é utilizado na legislação que a gente precisa ficar atento, né? Que é exatamente o termo publicação prévia. Então, esses editais que informam a população que aquela determinada obra vai gerar uma contribuição de melhoria e quem são as pessoas que vão ser afetadas por essa contribuição de melhoria, elas têm que ter ciência. E como é que elas têm ciência? Através da publicação dos editais falando sobre a contribuição de melhoria. Então, essa publicação prévia não quer dizer que vai ser publicada antes de iniciar a obra. Quer dizer que deve ter uma publicação prévia antes de cobrar o tributo. Então, essa publicação prévia é em relação à cobrança do tributo e não ao início da obra. Pelo menos esse foi o entendimento do STF, do recurso extraordinário 98.408 e do Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial 431.068. Foi esse o entendimento que foi estabelecido pelos tribunais, né? Tanto o STF quanto o STJ. O passo a passo para a contribuição de melhoria. Primeiro de tudo, publicar a lei específica para a obra que vai ter a cobrança de melhoria, né? Respeitando os princípios da anterioridade e da anterioridade nonagesimal. Segundo passo, publicar o edital com as informações, a área que vai ser beneficiada, quais são os benefícios que vão ser feitos, analisar os locais, possibilitar essas impugnações, resolver essas impugnações para depois ser feito o lançamento do tributo. E aí o lançamento do tributo cada pessoa que vai ter que pagá-lo vai ser notificada e vai ser efetuada a cobrança do valor que vai ser cobrado. Então, você verifica que a contribuição de melhoria, ela existe a possibilidade de ser cobrada, mas não é uma atitude fácil. Não é algo que o poder público ele faça da noite para o dia ou faça de uma forma muito fácil. Por quê? Porque a própria lei, tanto a Constituição quanto o Código Tributário Nacional, bem como a legislação pertinente, ela estabelece várias exigências para que seja efetuada essa cobrança da contribuição de melhoria. Só para vocês entenderem, o Estado do Ceará, ele fez a sua lei geral sobre contribuições de melhoria, mas até hoje não fez nenhuma lei específica de uma obra específica para cobrar contribuição de melhoria em nenhum caso. Então, se o Estado do Ceará ainda não fez, imagine os municípios, né? É muito mais improvável do que os estados. Quem são os contribuintes da contribuição de melhoria? São os proprietários dos imóveis que forem valorizados pela obra, né? Então, somente os proprietários e dos imóveis que forem valorizados pelas obras. Somente eles. O lançamento, quem é que faz o lançamento? Ou seja, quem é que diz que a pessoa deve? É exatamente o ente político, ou seja, a pessoa jurídica de direito público. Ou seja, nessa parte aí, cabe somente ao contribuinte impugnar, porque o lançamento é feito pela própria pessoa jurídica de direito público, que é um lançamento de ofício. E como nós falamos, o Estado do Ceará, em 2013, fez a sua lei, que traz as normas gerais sobre contribuição pública, que é a Lei 15.474 de 2013. E regulamentou através do decreto 31.645 de 2014, onde eles tratam de maneira genérica a respeito da contribuição de melhoria aqui no Ceará. Mas até hoje não foi feita nenhuma lei específica sobre contribuição de melhoria. Pessoal, vocês conseguiram entender a contribuição de melhoria? Conseguiram acompanhar direitinho? Alguma dúvida até aqui?